E aí, gente? Vamos para a nossa segunda semana aqui, né, do nosso PET da EJA, segundo ano. Na semana passada eu expliquei para vocês o que é filosofia, ou pelo menos tentei explicar, não é uma resposta muito simples, né? E hoje nós vamos começar a entender de onde que surgiu isso que se chama hoje filosofia. A primeira coisa que você precisa saber é que a filosofia surgiu em um lugar determinado, numa época determinada, né? Não foi assim, sempre existiu isso, não. Ela surgiu na Grécia Antiga por volta ali de 400 anos, 500 anos antes de Cristo. Mas como que a filosofia surgiu? Um belo dia, o Sócrates, né, acordou e falou: hoje eu vou começar a filosofar. Não foi bem assim. Inclusive há alguns estudiosos antigos que chamavam a filosofia de milagre grego, né? Como se ela tivesse surgido de uma hora para outra, assim, do nada. E não foi bem assim, né? Antes da filosofia, existia algo muito importante que muita gente gosta, mas que não sabe, talvez, a profundidade e a importância disso, que é a mitologia, né? A mitologia, ela começa ali muitos anos antes da filosofia, mas uma data mais ou menos para você ter na sua cabeça é por volta de 800 antes de Cristo. Em 800 antes de Cristo é quando tem Homero, né, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Ele era um poeta grego que escrevia essas histórias de mitologia. A história de Ulisses, né, a guerra de Troia e depois ele tentando voltar para casa. Essa escrita já mostra que a mitologia já estava avançada, né? Porque a mitologia, ela é um conhecimento que é passado oralmente. Ela não é algo escrito. Então, quando Homero escreve isso, já quer dizer que ela já existia há muito tempo antes. Por que a mitologia, ela é a origem da filosofia? Porque a mitologia surgiu para explicar duas coisas fundamentalmente, né? Duas coisas básicas. A primeira, como que a natureza funciona, né? Por que chove? Por que as estações do ano se repetem todo ano? Por que no verão é calor, no inverno é frio? Por que no inverno não brota nada? Então essa é a primeira parte. Para que a mitologia serve, né? Para explicar o mundo. E segundo, para explicar a condição do homem no mundo, né? Que sempre intrigou muitos gregos. Então, por que a gente se apaixona? Por que a gente tem raiva? Por que às vezes a gente faz as coisas e não sabe por que está fazendo aquilo? Por que nós somos às vezes muito vaidosos, temos muita ganância? Então, por que nós somos assim? Então, duas coisas que a mitologia tenta explicar são as condições do mundo, as condições da natureza e as condições humanas. A filosofia, ela vai tentar explicar também as condições do mundo e do ser humano, mas de uma maneira diferente. A mitologia tentava explicar de uma maneira racional, né? Ora, por que isso acontece? Por isso, né? Isso é uma explicação racional, mas não é uma explicação científica. A filosofia também explica as coisas de maneira racional, mas ela é uma explicação científica. E o que isso significa? Que ela é sistemática, ela é lógica, você tem uma cadeia de pensamentos, né? Se isso, então isso, se isso, então isso, se isso, então isso, até você chegar à verdade. A mitologia não, ela explicava de uma maneira bastante simples, embora racional. Vou te dar um exemplo. Imagina que você, é o exemplo que eu dei aí no texto, né? Imagina que você está lá na Grécia Antiga, passeando pela praia, que na Grécia tem muita praia, né? Um litoral, e você vê ao longe uma tempestade acontecendo. E o que acontece na tempestade na beira do mar? O mar fica muito ali agitado, muito revolto, com grandes ondas, e as nuvens ficam pesadas, caindo chuva e raio, né? Qual que é o deus dos raios na mitologia grega? É Zeus. E o deus do mar é Poseidon. Ora, se o mar está muito bravo, muito agitado, e o céu, as nuvens, está jogando raio no mar, é porque Zeus está brigando com Poseidon por algum motivo, né?
Então, isso é uma explicação racional. Ora, existe Zeus, eles acreditavam, né, nos deuses. Existe Zeus e existe Poseidon, os dois estão brigando, por isso que a tempestade acontece. Nós hoje sabemos que não é bem assim, né? Existe um monte de coisa envolvida nisso, porque que a tempestade altera o mar, né? Tudo isso. Mas o que acontece? Eles achavam que estavam explicando a realidade de verdade, né? De verdade. Então veja bem, é uma explicação racional, é compreensível, tem um motivo, tem um fundamento, tem um porquê. Mas não é científico, né? É o quê? Mitológico, certo? Vou te dar só mais um exemplo para você entender a diferença da mitologia para a filosofia. Às vezes nós estamos andando na rua, num dia normal, e nós vemos uma pessoa e de repente conhecemos a pessoa e, mais de repente ainda, nos apercebemos de que estamos apaixonados por aquela pessoa. E você não sabe em que momento aquela admiração, né, ou aquele gosto de estar perto da pessoa se transformou em paixão. Como é que um grego explicava isso? Ora, o Cupido estava voando por ali, ele viu você e te deu uma flechada no glúteo esquerdo enquanto você estava olhando para aquela pessoa e é por isso que você se apaixonou por ela. Olha, faz muito sentido, não é mesmo? Tá explicado, tá bem explicado. Só que não é assim, isso não é científico. Se você questionar essa teoria, mas cadê o Cupido que eu nunca vi? Né? Essa teoria cai por terra. E hoje nós sabemos que a paixão ela está envolvida num monte de coisas, né? Se é mesmo paixão, se é amor, se é só um movimento dos seus hormônios, né? Então tem toda uma questão mais científica e profunda por isso. Por trás disso, melhor dizendo. Então, a diferença entre mitologia e filosofia é que a mitologia explica de uma maneira superficial e a filosofia explica de uma maneira profunda. Mas, para que antes existisse a profundidade filosófica, existiu primeiro a superficialidade mitológica. Espero que tenha ficado claro isso para vocês, né? Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. As atividades dessa semana são bem simples, né? Você vai fazer um resumo dessa aula com 5 linhas mais ou menos, explicando o que você entendeu disso. Você vai também procurar na internet o que é mitologia e vai contar um mito, né, que você viu lá. Pode ser qualquer um. Eu, por exemplo, dei o exemplo aqui do Cupido. Pode ser, por exemplo, sobre Poseidon, sobre Zeus, sobre a Medusa, né, que tem a cabeça de cobra, e sobre o rei Midas, que tem o toque de ouro. Você escolhe, né, e conta um mito para você se lembrar dessas histórias que são muito interessantes. E a terceira questão é para você explicar aí para mim, comentar quais são os 2 aspectos que a mitologia tenta explicar, né? Volta lá no texto e dá uma olhadinha que está bem claro lá. Então, muito bem, até a nossa próxima aula.